Fiel, final de jogo. Corinthians 0, Novo Horizontino 1. Estamos eliminados no Campeonato Paulista, né? Mais uma partida muito abaixo do Corinthians. Mais uma partida, assim, lamentável do Corinthians. Pra mim, o Dorival ele entra com o time errado em campo, né? E não é porque perdeu, não. Você pode maratonar aqui meus vídeos que você vai ver que eu sempre, desde o ano passado, eu tô falando que não tem condições, não tem como você entrar com o Breno Bidon e o Garro junto, porque os dois eles não aguentam jogar com intensidade os 90 minutos mais acréscimo, né? Então é óbvio que durante o jogo você vai ter que substituir e tirar eles. E quando você tira eles, eles são os únicos dois meias que a gente tem no elenco. Você tirou os dois, já era, morreu o time. Não tem meia, não tem criação. Mas enfim, né, mano? O Corinthians que foi a campo hoje com basicamente time titular, né? Foi Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu. Aí no meio de campo tava o Ranielli, mais uma partida ridícula e lamentável do Ranielli. Alan, aí o Bidon, o Garro e o André. E no ataque o Memphis. O Corinthians não perde tempo. Começa até, mano, dando uma certa esperança que o time vai realmente jogar diferente. Vai jogar diferente do que jogou nos últimos jogos. Vai ter mais intensidade, vai pra cima, vai sufocar o adversário. Mas que durou 2 minutos aí. 1 minuto isso aí, né? Isso que teve oportunidades ali, mas nenhuma grande chance. Aí teve um outro lance ali que a zaga meio que erra, o Mateuzinho dá um chutão pra frente. O Memphis, pelo que eu vi, mano, poderia ter jogado a bola pro Pidon, mas ele joga pro meio, os caras roubam a bola, joga pra. Os caras roubam a bola, joga pro ataque. O jogador do. Se eu não estiver enganado, é o Robson, que é o artilheiro do Paulista, pega a bola, vai pro contra-ataque, vai pra cima. E uma boa recuperação do Gabriel Paulista não deixa o cara finalizar. Esse acho que acredito que foi o único lance assim de mais perigo e que nem foi de finalização, né? De resto, teve outros lances assim que chute pra fora, teve uma falta que foi pra fora do Memphis, teve um chute pra fora do André. Que eu me lembro de cabeça foram só esses lances assim de perigo do Corinthians no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, mano, o Corinthians tem ali duas oportunidades no começo do jogo, né? Que é um chute do Memphis que desvia no zagueiro e vai pra fora. Tem um outro lance que o Memphis ajeita a bola, o Matheusão chuta e vai pra fora. Aí o Dorival mexe, né? Ele tira o Ranielli, coloca o Vitinho. E ali, depois de um tempo, o contra-ataque do Novo Horizontino, o cara pega a bola, joga, vai pro fundo, joga a bola na hora, os caras chegam chutando, gol dos caras, né? Novo Horizontino 1-0. O único chute no gol do Novo Horizontino foi justamente esse chute, que foi gol, né? O Novo Horizontino com uma classificação com cara de Corinthians. Parabéns Novo Horizontino, né? Fizeram o dever de casa deles. E aí pra mim começa os grandes erros do Dorival, né? Que ele já começa a errar o que ele já começou errado. Que ele tira o Breno Bidão e o Garro. Tira os únicos dois meia do time, então quem vai armar a jogada? Quem vai criar a jogada pros caras fazer o gol? Vai ser o Memphis vai ser o armador desse time. E aí o time precisando fazer gol, o Dorival coloca Pedro Raul. Pedro Raul e Diguinho. Pedro Raul, mano, vai tomar no cu. Pedro Raul é foda. Aí ali já no final do jogo, já no desespero, o Dorival tira o André e o Alan e coloca o Guinegão e o Carrijo. Carrijo, que o time precisando fazer gol, precisando ir pra cima pra empatar o jogo e pros pênaltis ou até mesmo virar o jogo. Carrijo tenta dar um L no meio de campo. Carrijo, conheci o Carrijo, né? Acho que foi 2024, começo de 2025, conheci o Carrijo, na época que eu trabalhava na loja do Corinthians. Ele tava lá no shopping, a gente chamou ele não ia passar na loja, a gente chamou ele e maluco simpático, gente boa pra caralho, entrou lá, trocou ideia com a gente, cumprimentou a gente, tirou foto com a gente. Mas Carrijo, vai tomar no seu cu, mano. Vai se fuder, mano. Você é louco. O time precisando fazer gol, precisando ir pra cima e você vai lá e tenta dar um L no meio de campo. Vai se fuder, mano. Você acha que você tá onde, irmão? Eu tô falando isso aqui faz tempo, mano. O Carrijo, joga bola pra caralho, ele é monstro. Mas vai tomar no cu, mano. Tem hora que dá raiva o estilo de jogo dele. Ele pega a bola, ele fica ali no tempo dele, ele vira, ele vai, vai. Vai se fuder, irmão. E basicamente foi isso, né, mano? Não teve outro lance. Acho que o último lance assim do Corinthians é uma bola na área, o Memphis meio que se joga, a bola pega e vai pra fora.
Ou o goleiro pega também, sei lá. Mas basicamente foi isso, mano. O Corinthians em nenhum momento passou. Em nenhum momento o Corinthians demonstrou que ia ganhar esse jogo. O Novo Horizontino não fez uma grande partida, mas fez o futebol deles e conseguiu se classificar, né? Estão na final. Espero que sejam campeão também, né? Espero, torço pro Novo Horizontino ser campeão dessa porra aí também. Mas é difícil, a gente sabe que time pequeno, quando chega na final, os caras faz isso aí e treme. O Novo Horizontino que teve a melhor campanha do campeonato, tem o melhor ataque, tem 100% de aproveitamento no estádio deles, tem o artilheiro do campeonato. Espero que a boa fase deles continue. Até a semana que vem eles sejam campeões, né? Mas é isso. Fim da linha pra gente. Mas o que tem pra falar desse jogo é. O Corinthians não jogou nada, foi eliminado. O Dorival, pra mim, entrou com o time errado em campo, mexeu errado também, porque você não tem meia no time, mano. Você entra com os únicos dois meia no jogo, você é óbvio que você não vai terminar com nenhum meia em campo, que foi o que aconteceu. Aí você precisa fazer gol, você coloca Pedro Raul. Ah, mas não tem ninguém pra colocar, mano. Não se coloca Pedro Raul. Você coloca qualquer um, mas não Pedro Raul, mano. Aí no final ele já começa a atacar um monte de atacante pra ver o que dá e deu isso. Time eliminado. Mas uma outra coisa pra gente falar é. E o chefe, mano? O Memphis vai estrear quando? 2026. Memphis que já não fez uma boa temporada ano passado. Só que a gente aqui, ó. Opa, a gente não fala nada, a gente esquece isso aí. Por quê? Porque o Memphis foi decisivo na hora que ele tinha que ser decisivo. O Memphis foi decisivo contra a porcada nas oitavas da Copa do Brasil. Fez o gol da semifinal lá contra o Cruzeiro no jogo de ida. Fez o gol do título da Copa do Brasil. Então, quando a gente for lembrar de Memphis Depay 2025, a gente vai lembrar disso. Vai lembrar que ele subiu na bola na final contra a porcada. Mas a gente não vai lembrar que o Memphis arrastou em campo durante o ano, praticamente o ano todo. Não jogou porra nenhuma na fase de grupos na primeira fase do Paulista. O time foi eliminado na pré-Libertadores. Foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana. Fez um campeonato brasileiro ridículo do ano passado. A gente não vai lembrar disso, a gente vai lembrar, porra, o Memphis Depay. Ah, o Memphis Depay é monstro, decisivo, é o chefe, deixa o chefe balançar. Fez gol do título da Copa do Brasil, monstro. Da hora, é isso. Mas não jogou porra nenhuma no restante do ano. Aí vira um ano de Copa do Mundo, o que acontece? Ele não joga. Não, ele entra em campo, mas não joga. O Memphis Depay que ele estreia contra o Bahia, jogou porra nenhuma. Contra o Flamengo, na final da Supercopa do Brasil, não jogou porra nenhuma também não. Fez o gol, que os caras roubou o gol dele, realmente, não estava impedido. Roubou o gol dele. Aí teve outro lance aí que ele dá um jogo de corpo lá no mano do Flamengo e mete aqui. É só isso. Aí contra o Capivariano ele entra e dá uma assistência pro gol do Kaique. Da hora. Contra o Porcada não jogou porra nenhuma, fez aquele pênalti ridículo. Contra o Bragantino ele entra em campo também, mas não joga nada. Aí contra o São Bernardo ele não jogou. Contra o Atlético Paranaense não jogou porra nenhuma também, só que daí a gente pensa, né? A gente fala assim, ah, aquele campo sintético do Atlético Paranaense, né? Então a gente entende. Contra a Portuguesa, pra mim fez o pior jogo de todos. O time todo fez o pior jogo aquele jogo lá. E o Memphis Depay também, nada. Contra o Cruzeiro ele entra no final, então a gente nem fala muito, mas beleza. E agora esse jogo aí contra o no Horizontino, que novamente o Memphis não joga porra nenhuma. Então, mano, são 9 jogos no ano que ele entra em campo, mas que não joga. Mas sabe quando começa a estreia em 2025? Eu olhei no Google antes de começar a gravar esse vídeo aqui. Vai ser no final desse mês. Final do mês de março. O Memphis vai jogar pra caralho. Vai correr, vai fazer gol, vai dar assistência. Só que não vai ser com a camisa do Corinthians. Vai ser lá pela camisa da seleção holandesa. Que eu olhei lá, a seleção holandesa vai jogar contra a Noruega e contra o Equador. Esse jogo o Memphis Depay vai jogar pra caralho, irmão. Porque é isso que ele quer. Jogar pela seleção holandesa. Corinthians que se foda. Se der, se fizer gol ali, beleza. Mas não corre. Não dá carrinho. Não faz gol. Foda, mano. É foda. E aí tem os Mama Memphis, né, mano? Aí tem os caras que passam pano pro Memphis, deixa o chefe balançar, não pode criticar, mano. E eu já falei, as minhas críticas pro Memphis, e a crítica que boa parte da torcida, né, é tipo, cobrando o Memphis e querendo o Vitinho de titular, Pedro Raul de titular, Guinegão de titular.
Nem mesmo o Dieguinho, o Kaique. Não, mano, a gente não quer esses caras titulares. A gente quer o Memphis Depay. A gente quer o Memphis. O cara que vai ser decisivo, o cara que vai resolver, o cara que vai chamar, vai bater, vai chamar no peito e falar, eu resolvo essa porra. Que não é o que tá acontecendo esse ano. Que ele só entrou em campo. Jogar bola não jogou em nenhum momento ainda. Mas é isso, mano. É isso, vamos ver. Corinthians agora que volta a campo contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, né? Em casa esse jogo. Então, somar os 3 pontos. Fazer. Agora que tá fora da Copa do. Agora que tá fora do Paulista, infelizmente. Focar nesses jogos do brasileiro para somar o máximo de número de pontos para quando começar a Libertadores, para quando começar a Copa do Brasil, o time está uma condição boa, tranquila na parte de cima da tabela, para poder focar na, nas Copas, né? Que é onde a gente tem mais chance de conquistar títulos. E basicamente é isso, mano. Basicamente é isso. Vamos que vamos. Não vou falar que essa eliminação é uma vergonha, um vexame histórico, porque como eu falei, o Novo Horizontino fez por merecer. Não só nesse jogo. Não foi tipo, o Novo Horizontino caiu de paraquedas na semifinal do Campeonato Paulista e agora tá na final. Não, o Novo Horizontino fez por merecer a campanha inteira. Fez a melhor campanha. O Novo Horizontino ganhou de 4-0 da porcada, mano. O Novo Horizontino então fez por merecer tá nessa final. Durante o campeonato inteiro. E tomara que seja premiado com o título, né? Já que a gente tá fora agora, tomara que eles ganhem essa porra aí. Mas também não vou falar que, nossa, uma eliminaçãozinha ali no Paulistinha e já era. Não, mano. Paulistinha é o caralho, irmão. Vocês jogam pelo Corinthians. Todos os jogos, todas as competições, você tem que entrar pra ser campeão, tem que entrar pra ganhar. Não pode ficar com essa palhaçada, não. O Corinthians que já faz tempo que não joga bola. O último jogo bom do Corinthians foi contra a Porcada. Mas a gente perdeu de 1-0. Mas foi o último jogo que a gente jogou bem, foi aquele jogo. Contra o Bragantino, não jogamos porra nenhuma. Aí ganhamos de 2-0. São Bernardo, não jogamos nada também. Mas ganhamos de 1-0. Contra o Atlético Paranaense, não jogamos porra nenhuma também, mano. Sobrevivemos naquele campo ridículo deles lá e ganhamos de 1-0. Contra a Portuguesa, pra mim o pior jogo do ano. Mais do que aqueles 3-0 que a gente perdeu pro Bragantino, porque aquele jogo lá era o time reserva, era o segundo jogo do ano. Então, tipo, tinha elementos pra gente usar como muleta. Nesse jogo contra a Portuguesa não, mano. Era decisão, era um jogo que a gente precisava ganhar. Não jogou porra nenhuma, deu um chute no gol, que já foi lá pros 47, que fez o gol e se classificou nos pênaltis. Beleza. Contra o Cruzeiro, então jogamos bem também. Mas achamos o gol ali no final e quase viramos. Era o time misto, então beleza. E agora novamente nesse jogo aí, contra o Novo Horizontino, não fizemos uma boa partida e perdemos de 1-0. Estamos eliminados. Agora levantar a cabeça, focar nas rodadas que tem que fazer no Campeonato Brasileiro. Quando começar a Libertadores, focar na Libertadores, fazer uma boa fase de grupos e chegar forte ali no mata-mata. Mano, por mais que eu falei que eu não gostei do time que o Dorival mandou a campo, das mexidas do Dorival, porque o Dorival errou basicamente tudo no jogo, gostei de uma parte da coletiva dele, que ele falou sobre a possível venda do André. Marcelo Paz já falou que não está garantido essa venda, não está já vendido, teve a proposta do Milan, teve a negociação, mas vamos ver, né? E as palavras do Dorival foi boa. Se um jogador jovem como o André, que fez poucas partidas, já estão oferecendo esse valor para ele, é sinal que ele vale muito mais do que isso, né? E já que é para vender o André para ele ir para lá só no meio do ano, por que vai vender agora? Por que não espera ele jogar mais até o meio do ano, deixa ele jogar Libertadores e se valorizar? Porque, mano, desse jogo contra o Novo Horizontino, não é porque ele teve essa proposta do Milan e tal, mas, mano, foi o único jogador que jogou bola nesse jogo do Corinthians, foi ele. O único jogador assim que você via que tava com disposição, com vontade pra ir pra cima e ganhar esse jogo, foi ele. O jogador que jogou foi ele. E aí os caras na primeira oportunidade lá e vende. Vai tomar no cu, né, mano? Proposta ridícula que o Milan fez, proposta ridícula. Bem nível Corinthians, aceitar umas merda de uma proposta dessa. Aí vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. O Dorival também falou sobre a possível vinda do Jesse Lingard,
Ele falou, espera o cara ser anunciado. Aí ele fala, tá certo, também, mano. Vou esperar ele ser anunciado. Espero que ele seja contratado. Mas eu já vi o Corinthians também já. O Corinthians tá acertado com o Cavani. O Corinthians acertado com o Drogba. O Corinthians acertado com o Seedorf. Já vi vários e vários jogadores assim que já estava acertado e não veio. Então, mano, vamos esperar o cara ser anunciado pra aí sim a gente poder falar dele. Então, mas é isso, mano. É isso, mais uma eliminação. Uma merda pra estragar nosso final de semana. Mas, cabeça erguida, vamos que vamos. E foco agora no jogo contra o Curitiba. São esses 3 pontos aí para permanecer na parte de cima da tabela. Mas, acho que é isso, né? Comentem a opinião de vocês sobre esse jogo. Se inscreva no canal, deixa o like. É nóis, tamo junto. Vai Corinthians!